sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Ahá. Vamos estudar hoje, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, Mundo Normal Primitivo, das perguntas 84 a 87. Na pergunta 84, os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? E os espíritos respondem que sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Nas instruções práticas sobre as manifestações espíritas, no vocabulário, vamos encontrar que mundo espírita ou mundo dos espíritos é o conjunto dos seres despojados do seu invólucro corporal. Para diferenciar as noções que as pessoas tinham de céu e inferno, Kardec começa a introduzir o conceito do mundo espiritual, o que acontece no mundo espiritual. Na pergunta 85, qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? E os espíritos afirmam o mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo. Nas instruções práticas sobre as manifestações espíritas, continuando o vocabulário, o mundo espírita é sobrevivente a tudo. O estado corpóreo é para os espíritos apenas transitório, passageiro. Eles mudam de envoltório como nós mudamos de roupa, deixam o corpo usado como deixamos uma roupa velha. E na pergunta 86, o mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? E os espíritos afirmam, de certo, eles são independentes, contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. E lá no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 21, da influência dos meios, no item 232, nós vamos encontrar uma explicação melhor sobre essa interação. Fora erro acreditar alguém que precisa ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível. Eles povoam o espaço, temo-los dito incessantemente em torno de vós. Ao nosso lado, vendo-nos, observando-nos, intervindo em nossas reuniões, seguindo-nos ou evitando-nos, conforme os atraímos ou repelimos. Então não precisa ser médium para atrair os espíritos. Eles estão constantemente ao nosso lado e interagindo conosco. A faculdade mediúnica em nada influi para isto. Ela mais não é do que um meio de comunicação. Mediunidade é um meio de comunicação. De acordo com o que dissemos acerca das causas de simpatia ou antipatia dos espíritos, facilmente se compreenderá que devemos estar cercados daqueles que têm afinidade com o nosso próprio espírito, conforme é este elevado ou degradado. Por isso, muita gente acha que por ter mediunidade precisa ir para um centro espírita trabalhar. E nós sabemos que não é assim. A pessoa que está sofrendo por interferência espiritual precisa primeiro de um tratamento. Depois ela precisa estudar a doutrina para conhecer sobre os fenômenos que estão acontecendo consigo. E principalmente saber o que fazer para melhorar seu padrão mental e evitar este tipo de abuso, esse tipo de interferência do plano espiritual inferior. Na pergunta 87, ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? E os espíritos dizem, eles estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Vós os tendes de contínuo ao vosso lado, observando-os e sobre vós atuando, sem o perceberdes.
pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, pois há regiões interditas aos menos adiantados. E lá no Evangelho, no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. No item 2, os Espíritos vão nos dizer que a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas apropriadas ao seu adiantamento. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Nós sabemos, pelo estudo da doutrina, que quanto maior a evolução do espírito, mais liberdade ele tem para ir e vir. E agora, nós vamos falar sobre a forma e ubiquidade dos espíritos. Ubiquidade é a onipresença, é a capacidade de estar em toda parte, em vários lugares ao mesmo tempo. Nós vamos estudar agora as perguntas de 88 a 92. Na pergunta 88, os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? E os espíritos respondem, para vós não, para nós sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Lá no livro dos médiuns, na segunda parte, no capítulo 1, nós vamos ver no item 55, hão dito que o espírito é uma chama, uma centelha. Isto se deve entender com relação ao espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral, a que se não poderia atribuir forma determinada. Então, com relação ao espírito, ele não tem forma para nós, ele pode ser considerado uma chama. Mas eles continuam. Mas, qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório, ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e eleva na hierarquia espiritual. Então, o espírito, no plano espiritual, ele nunca está sozinho. Ele não é simplesmente um ser sem forma. A forma dele é dada pelo perispírito, que é como se fosse um corpo. E eles continuam mais um pouquinho. Porém, o perispírito não é o espírito, do mesmo modo que o corpo não constitui o homem, porquanto o perispírito não pensa. Ele é para o espírito o que o corpo é para o homem, o agente ou o instrumento de sua ação. Então, o perispírito é um corpo, mas ele envolve e dá a forma ao espírito. Na pergunta 88A, ele quer saber se essa chama ou centelha, que se chama espírito, tem cor. E os espíritos dizem que tem uma coloração que para vós vai do colorido escuro e opaco, no caso dos espíritos mais atrasados, a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito seja mais ou menos puro. Quanto mais atrasado, mais escuro, mais opaco é o espírito e a sua forma perispiritual. E Kardec faz uma nota. Representam-se de ordinário os gênios com uma chama ou estrela na fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça porque aí está a sede da inteligência. Na pergunta 89, os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? E eles dizem que sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. E na pergunta 89A ele vai continuar. O pensamento não é a própria alma que se transporta? E os espíritos respondem, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo.
Atributo é uma qualidade do espírito. Na pergunta 90, o espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre dos espaços que atravessa ou é subitamente transportado ao lugar aonde quer ir? E eles respondem, dá-se uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que o percorre, ou seja, prestar atenção no espaço que está percorrendo. Mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da natureza mais ou menos depurada. Nós sabemos que quanto maior a evolução do espírito, mais liberdade ele tem. E nós encontramos ótimos exemplos sobre isso nos livros de André Luiz, onde os orientadores espirituais eles têm mais facilidade de locomoção. E o próprio André Luiz ele vai sentir essas dificuldades. E nos livros dele nós vamos encontrar muitos exemplos sobre isso. Na pergunta 91, a matéria opõe obstáculo ao espírito? Nenhum, respondem eles. Eles passam através de tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Os espíritos podem ir aonde quiserem e passar por todos os lugares que desejarem. Na pergunta 92, têm os espíritos o dom da ubiquidade? Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? E eles respondem, não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é que faz parecer estar o espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o sol? É um somente. No entanto, ele irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, ele não se divide. E lá no livro dos médiuns, na segunda parte, capítulo 7, da bicorporeidade e da transfiguração, no item 119, nós vamos encontrar a explicação. Que isolado do corpo, o espírito de um vivo pode, como de um morto, mostrar-se com todas as aparências da realidade. Demais, pelas mesmas causas que temos exposto, pode adquirir momentânea tangibilidade, pode ser tocado. Esse fenômeno, conhecido pelo nome de bicorporeidade, foi que deu aso às histórias de homens duplos, isto é, de indivíduos cuja presença simultânea em dois lugares diferentes se chegou a comprovar. E na pergunta 92A, todos os espíritos irradiam com igual força? E os espíritos respondem, longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. E no livro dos médiuns, no capítulo 7, Santo Afonso de Ligóri responde a Kardec sobre o fenômeno da bicorporeidade. Quando o homem, por suas virtudes, chegou a desmaterializar-se completamente, quando conseguiu elevar sua alma para Deus, pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Eis como o espírito encarnado, ao sentir que lhe vem o sono, pode pedir a Deus que lhe seja permitido transportar-se a um lugar qualquer. Seu espírito ou sua alma, como quiseres, abandona então o corpo acompanhado de uma parte do seu perispírito e deixa a matéria num estado próximo do da morte. Digo próximo do da morte porque no corpo ficou um laço que liga o perispírito e a alma à matéria. Laço este que não pode ser definido. O corpo aparece então no lugar desejado. E sobre esse laço que prende o espírito ao corpo, no item 118 do capítulo 7 do livro dos médiuns, tem uma explicação.
como pode o corpo viver enquanto está ausente o espírito, quando ele se desprende e vai a outro lugar? Poderíamos dizer que o corpo vive a vida orgânica, que independe do espírito, e a prova é que as plantas vivem e não têm espírito. Mas precisamos acrescentar que durante a vida nunca o espírito se acha completamente separado do corpo. Do mesmo modo que alguns médiuns videntes, os espíritos reconhecem o espírito de uma pessoa viva por um rastro luminoso que termina no corpo, fenômeno que absolutamente não se dá quando ele está morto, porque então a separação é completa. Esse rastro luminoso é conhecido como cordão de prata, que prende o espírito e faz com que se reconheça um espírito encarnado durante o desdobramento espiritual. E Kardec faz uma nota. Cada espírito é uma unidade indivisível. Então o espírito não se divide, ele se irradia. Mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione para tal efeito. Neste sentido, unicamente é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuída aos espíritos. Dá-se com eles o que se dá com uma centelha, que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Ou ainda o que se dá com um homem que, sem mudar de lugar e sem se fracionar, transmite ordens, sinais e movimento a diferentes pontos. Então nós aprendemos que o espírito não se divide, ele se irradia, como o sol irradia sua luz para vários lugares ao mesmo tempo. E a nossa literatura espírita é rica de exemplos que poderão ser encontrados nas próprias obras básicas. Assim nós encerramos mais um bloco do estudo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.